sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa, e hoje é o dia do nosso praticando. Hoje é o dia de vocês responderem a atividade, a nossa aula 60 aí. A gente vai ver as atividades sobre os gêneros, os estudos textuais sobre poema, texto injuntivo e fábula. Vamos lá então para a nossa primeira questão. Então, turmas, nós temos aí uma fábula, A Formiga e a Cigarra, contemporânea. Vocês vão ler essa fábula, tá? Ela é um pouquinho longa, mas vocês vão, com certeza, conseguir fazer essa atividade. Vocês vão responder lá no chat, tá? Uma dessas alternativas aí, ó, letra A, B, C e D, que o texto está perguntando, o que ele está perguntando? Dentre as características da fábula, tá? Qual dessas alternativas, né, não se aplica ao texto lido, ou seja, a fábula que vocês leram, tá? Então, a fábula ela tem as suas características. Então, vocês vão lembrar aí, vão rememorar aí na memória de vocês, e aí vocês vão marcar a resposta correta, tá certo? Então, participem aí no chat, daqui a pouco eu retorno com vocês para fazermos a nossa interação, ok? Agora é hora de praticar.
Muito bem, turmas. Estou vendo aqui no chat que vocês responderam. A maioria respondeu a letra C. Alguns responderam a letra B, né? Mas aqui a Ana Luísa respondeu a C. O Matheus respondeu a B. O Eric, aliás, respondeu a C. Ana Luísa, C. Rayane, a letra B. Ana Luísa, C. Quem mais? Emanuel respondeu a C também. Guilherme, C. Emily, C. A maioria respondeu a C. Ok. Então, a gente vai seguir lá para a nossa, para as alternativas, para a gente fazer a análise da questão. Vejam bem. O texto, a fábula e a cigarra contemporânea é uma fábula. Dentre as características a seguir, ou seja, A, B, C, D, qual delas não se aplica ao texto lido? Então, na letra A, eu tenho texto de base predominantemente descritiva. Então, esse texto, como ele é uma fábula, então ele é um texto narrativo, porque ele está contando uma história, está narrando. Então, a letra A é a incorreta. Ela não tem nada a ver com o texto, tá? Por quê? Pode ter descrição no texto, na fábula? Pode ter sim, mas ela não é predominante, tá? Pode voltar lá de novo, porque teve gente que respondeu a letra B, né? Personagem que representam tipos humanos. A letra B, C e a D, todas elas têm a ver com a característica da fábula, tá? Na letra A, por que é a letra A? Porque ele não se aplica ao conceito, às características da fábula, entenderam? Por isso que não pode ser a letra B. Ok? Então, a B, C e a D, elas têm a ver com as características, elas são as características da fábula. A letra A, não. O que predomina no texto, nesse texto é a narração e não a descrição, ok? Seguimos, então, agora para a nossa questão 2. A questão 2 também tem a ver com essa mesma fábula. Em A Formiga e a Cigarra Contemporânea, não se observe a palavra não. Ou seja, ela não se aplica, não tem nada a ver. Ok? Então, vocês têm aí 4 alternativas, vocês vão fazer novamente a análise dessa mesma fábula, tá bom? E depois eu retorno com vocês para fazermos a nossa interação. Continue participando no chat e agora é hora de praticar.
Ok, turmas. Voltamos aqui com a nossa interatividade. Vamos ver aqui no chat, vocês estão respondendo. O Felipe respondeu a letra A, o Luiz Vitor respondeu a C, a Catarina D, a Maria Isabel não respondeu, Álvaro respondeu a letra A Elaine, letra C, o Kelvin, a letra a Andriela respondeu a C, Gabriela D, e o Cássio a C, e aí a Catarina também a D, e outros responderam a letra A, Eduardo respondeu a. Está muito dividido aqui, né? O Caio respondeu a D, o Álvaro a letra C. Então, turmas, estou vendo que está muito diversificada aqui a resposta de vocês. Vamos analisar as alternativas agora, para vocês conferirem aí se vocês acertaram ou erraram. Vamos lá. Em A Formiga e a Cigarra Contemporânea não se observa. Então, nós temos uma versão da Formiga e a Cigarra que é chamada de versão clássica, né? Aquela original. Essa segunda é a Formiga e a Cigarra contemporânea, ou seja, porque houve uma mudança lá no final da história, houve um final diferente da história anterior, da história original, né? Então, por isso que se chama contemporânea. Então, na letra A nós temos a referência direta à fábula clássica, a cigarra e a formiga. Sim, ela faz referência sim à fábula clássica, porque tem os personagens, tem o local, o tema da história é a mesma, né? A questão do trabalho, de a cigarra trabalhar o verão inteiro, aliás, a formiga trabalhar o verão inteiro e a cigarra só ficar cantando, né? Então, ela faz, sim, uma referência à fábula antiga, a fábula original, clássica. Na letra B, observem bem, ó, um desfecho no qual o sucesso pode vir através de caminho diferente. Sim, nós podemos ver isso sim, porque no final da história, no caso a moral, né? O sucesso ele pode vir sim de maneira diferente para as pessoas. No caso, como é uma fábula e ela tem a ver com como se fosse atitude, as pessoas tendo atitudes humanas, né? A questão é de relação de amizade e tudo mais. E essa questão tem sim a ver com com essa história. Na letra C, a desvalorização do trabalho. Bom, por que a letra C é a resposta correta? Porque em nenhum momento a história desvaloriza o trabalho, muito pelo contrário, nós temos que trabalhar sim, né? Mas com equilíbrio, né? Para que a pessoa possa desfrutar, né, das coisas boas da vida. E a letra D, para quem respondeu a letra D, uma lição de moral que defende a moderação.
Sim, isso também tem a ver com a história. Afinal, a moral é uma das características fundamentais da fábula. Tá? Então, a única alternativa que não se observa é a letra C, tá? Que tem a ver com trabalho, com a desvalorização do trabalho. Então, não tem nada a ver. A fábula ela trata direitinho aí da questão de você valorizar sim o trabalho, tá? Só que aí a pessoa tem que ter o quê? O equilíbrio, né? Entre trabalhar duro e aproveitar a vida. A pessoa tem que trabalhar e tem que desfrutar da vida, ok? Vamos seguir agora para a nossa terceira questão. Na nossa terceira questão, nós temos um poema, tá? Que é de Luís Vaz de Camões. Essa questão aqui, esse texto, esse poema, vocês vão responder a 13 e a 4. Agora, nesse momento, é a questão 3, tá bom? Vamos seguir lá para o questionamento. Muito bem. O texto lido é um poema. Dentre as características a seguir, qual delas não se aplica ao texto lido? Então, vocês veem aí, ó, nós temos 4 alternativas. Você vai analisar cada uma dessas alternativas, tá bom? Sempre com referência aqui ao poema clássico, tá bom? Vamos lá para o poema. Daqui a pouco eu retorno com vocês. Participem no chat e agora é o momento de vocês praticarem. Muito bem, turma. Seguindo aí com a nossa atividade, eu vi aqui no chat que vocês responderam, a maioria respondeu a letra B, só apenas um aluno respondeu a letra C. Então, nós temos aí, ó, o Kelvin respondeu a B, a Luana, o Gabriel, o Luiz, o Maicon, a Stephanie, a Rosiane, o Emanuel, quem mais? O Sérgio e a Andriele respondeu a C.
A Emily respondeu a letra B, quer dizer, já estão respondendo a 4? Não, é a terceira ainda, tá? A terceira questão. Maria Isabel respondeu a C e Ana Luísa respondeu a letra D. Então, vamos lá. Quem que acertou aqui? Quem foi que acertou a resposta certa? Vamos lá. A questão 3, ó, o texto lido é um poema. Lembra lá das características do poema? Dentre as características a seguir, qual delas não se aplica ao texto lido? Ou seja, não tem nada a ver com as características do poema. Então, observem a letra A, texto escrito em versos. É uma característica do poema? Sim, é uma característica do poema, então não pode ser a letra A. Letra B, versos organizados em estrofe. É característica do poema? Sim, então também não pode ser a letra B. Letra C, poema moderno com ausência de rima. Será que essa resposta está correta? Será que os poemas clássicos eles não têm rima? E a letra D, linguagem conotativa que busca expressar as contradições do sentimento amoroso. A letra D, ela tem tudo a ver com o poema, porque o poema ele usa uma linguagem conotativa, uma linguagem figurada, né, que justamente vai tentar expressar aí os sentimentos do eu lírico, né, do sentimento amoroso expressado pelo eu lírico. E aí nós temos a resposta. Por que que a resposta certa é a letra C? Vamos ver aí no poema. Porque o poema clássico, ele vai ter as rimas nos versos, no final dos versos aí, como vocês estão vendo, ó. Amor é um fogo que arde sem se ver. A palavra ver, ela vai rimar lá com o último verso, ó, e é dor que desatina sem doer. Observaram aí a rima? Aí, é ferida que dói e não se sente. Então, sente é a palavra que vai rimar com contente. Observaram aí que no finalzinho da palavra, elas têm o mesmo som. Então, isso chama-se rima. Então, a resposta correta é a letra C. Quem marcou a C está de parabéns. E vamos agora para a quarta e última questão, que também está se referindo ao poema que a gente leu na terceira questão, ok? Então, o texto foi escrito com a finalidade de informar sobre os perigos do sentimento amoroso, a letra B, expressar o sentimento do eu lírico sobre o sentimento amoroso, a letra C e a letra D vocês vão analisar, ok? Aguardo vocês com a participação no chat, retornamos daqui a pouquinho.
Muito bem, turmas, eu vi aqui que vocês responderam no chat. A maioria dos alunos respondeu a letra B. Então, nós temos aí a Maria, o Carlos, a Ivete, o Caio, a Analice, Andriela, Daniel, Matheus, Alexandre, Kelvin, Gustavo, Caio, Emanuel novamente, o Caio, o Henrique também respondeu a letra B. Muito bem, gente, vamos lá conferir se vocês acertaram. Vamos para a nossa questão 4. O texto foi escrito com a finalidade de quê? Qual foi a finalidade, né, do poeta ter escrito esse poema? Então, observe aqui, a letra A diz informar sobre os perigos do sentimento amoroso. Será que está informando? Bom, como é um poema, então não tem nada a ver. B, expressar o sentimento do eu lírico sobre o sentimento amoroso. Sim, é a letra B. A finalidade é expressar esse sentimento que ele está falando do amor, né? Que arde sem se ver, que queima, né? Que dói e não se sente, não é não? Então, a letra C aí, noticiar os efeitos do sentimento amoroso, também não tem nada a ver. A palavra noticiar, nada a ver. Letra D, argumentar também, nada a ver. Então, de parabéns a todos vocês que responderam a letra B, tá bom? Agradeço a participação de vocês no chat, ok, turmas? Então, até uma próxima aula.